No ar, entrevista. Nove horas 19 minutos, 9h19, aqui na sua Super Rádio Sindicop, quarta-feira, 21 de dezembro de 2022. Conosco por aqui já o nosso advogado José Marques e também o presidente do Sindicop, Gilson Pimentel Barreto. Antes, deixa eu só fazer um teste aqui, saber se está tudo ok com o microfone dos nossos convidados. Nosso advogado José Marques, bom dia, deixa eu só testar, tudo bem aí, tudo certinho, me ouve bem? Tudo bem, Carlos, bom dia. Opa, tudo certinho, a gente ouviu bem também, viu? Gilson Barreto, presidente do Sindicop, bom dia, tudo bem, presidente? Já gostaria que você desse uma saudação aí aos nossos amigos ouvintes também, e aí? Bom dia, Carlos, doutor José Marques, ouço bem. Bom dia aos ouvintes aí do Revista Nacional, Rádio Sindicop. Estamos aqui para mais uma participação, né? É, isso daí, ao longo dos últimos anos, né, a Rádio Sindicop sempre trazendo programas especiais para você, né, para que você, filiada do Sindicop, tenha todo o esclarecimento e orientação possível da instituição, né, afinal de contas esse é o nosso papel, é trazer aqui para você a informação, por isso que a gente sempre traz aqui entrevistados ao vivo para você, meu amigo, minha amiga policial penal e trabalhador do sistema prisional. Bom, minha gente, então, o Sindicop, não é, como nós já divulgamos no nosso site, nas nossas redes sociais, nesta ação proposta aí pelo Departamento Jurídico, o Sindicop assegurou aí na Justiça para uma filiada da instituição o direito à aposentadoria especial com proventos integrais e com as regras da paridade aos servidores da ativa, tá bom? Só para destacar também a decisão, ela determinou que caso a filiada do Sindicop continue aí exercendo as suas funções, né, que lhe seja concedido também o abono de permanência até a sua efetiva inatividade. A gente quer saber agora do nosso querendo saber como é que funciona essa ação, que pé que ela está, não é mesmo? Quem pode entrar? O doutor José Marques vai trazer para a gente, portanto, agora uma exposição, e aí você já pode ir fazendo as suas perguntas nos comentários do Facebook, do YouTube, ou também do nosso WhatsApp, e aí depois a gente repassa tudo isso. Pois não, doutor José Marques, está todo mundo muito curioso, viu? Bom dia, Carlos, bom dia, ouvintes, bom dia, Gilson. É uma satisfação mais uma vez estarmos aqui colaborando com os nossos ouvintes, né, e tentando esclarecer alguma coisa a respeito dos direitos que esses vinculados, esses associados do Sindicop, os integrantes da categoria de policiais penais têm garantidos em lei. E nós temos aí inúmeras ações coletivas, ações individuais e que têm dado respaldo aí à garantia do direito dos nossos servidores. E uma das ações que tem sido proposta é a ação de aposentadoria especial. Essa ação ela já vem sendo proposta pelo sindicato há muitos anos, certo? Nós tínhamos antes a súmula 33, que garantia o direito à aposentadoria especial àqueles que exercessem atividade de risco, atividade penosa, atividade perigosa, e através de mandado de injunção, nós garantíamos o direito desses associados à aposentadoria especial. A lei foi se modernizando, a lei foi alterando, nós tivemos aí várias mudanças na legislação, tanto a legislação do Estado, tivemos aí a Lei 1109, que garantiu o direito à aposentadoria especial do ASP e dos ARVPs, e estabelecendo ali regras, né, para esse tipo de aposentadoria. Depois nós tivemos, então, uma mudança na Constituição Federal, com
com a emenda constitucional 103 de 2019, que impôs também que houvesse uma mudança nas regras da previdência do regime próprio de cada estado, de cada município. E aqui em São Paulo, a Lei 1354, 2020, trouxe algumas alterações dentro daquilo que a Constituição determinava, né, que a Emenda Constitucional 103 determinava. E dentre essas garantias aos servidores foi mantida a aposentadoria especial àqueles que exercem atividade de risco, atividade penosa, atividade perigosa. E nós temos aí os AEVPs, nós temos aí os ASPs, hoje policiais penais, que têm direito à aposentadoria especial. Então, a aposentadoria especial está garantida, e junto com a aposentadoria especial, nós temos também garantido o abono de permanência em serviço. Esse abono de permanência em serviço ele já vem na Constituição desde 1998, com a Emenda Constitucional 40, e foi repetido depois na 41, 47, e foi repetido agora também na Emenda Constitucional 103 de 2019, do regime próprio de Previdência Social. E nessa emenda constitucional do regime próprio de Previdência Social, estendeu também aos servidores públicos de Estado, município, a possibilidade da garantia, né, a continuidade da garantia do abono de permanência em serviço. Só que trouxe algumas modificações que talvez pudessem vir a prejudicar o servidor público do Estado, o servidor público municipal, porque antes a garantia do abono de permanência em serviço era de 100%, e agora houve uma condicionante ali, que o pagamento de 100% ou o pagamento do próprio abono, ele se dará desde que haja disponibilidade financeira por parte dos estados e municípios. Isso é uma condicionante que prejudica o servidor. Graças a Deus, nós não tivemos nenhum caso no estado de São Paulo que houvesse a negativa do abono de permanência em serviço por falta de recurso financeiro. Nós tivemos aquele percalço, né, aquela puxada de tapete, né, com relação ao aposentado, mas que, graças a Deus, foi revertida aí através de uma lei já aprovada na Assembleia Legislativa e que entra em vigor agora no dia 1º. Mas com relação ao abono, não houve nenhuma modificação e o abono ele é concedido normalmente, sem nenhum prejuízo ao servidor. O que há que se destacar, certo, que o abono é um benefício garantido ao trabalhador público que permanece nas suas atividades a partir da garantia do direito à aposentadoria. Antes, a concessão do abono vinha sendo feita pela administração a partir da data do pedido de aposentadoria ou do pedido de abono. Depois nós tivemos alguns ganhos na justiça em que o direito ao abono ele passaria a dar-se a partir da data em que fosse comprovado o direito à aquisição da aposentadoria. Então, existe essa concomitância entre os direitos de aposentadoria especial e o direito ao abono de permanência em serviço. Então, se o servidor público tem completa os requisitos para a aposentadoria, seja ela comum, seja ela especial, requerendo a aposentadoria, ele já tem garantido o abono de permanência em serviço. Então, há essa concomitância. Ele, enquanto aguarda a aposentadoria, ele recebe o abono de permanência em serviço. Se ele não quiser receber a aposentadoria, ou se ele não quiser requerer a aposentadoria, porque ele entende que ainda é cedo, que ele precisa completar um quinquênio, precisa completar uma sexta parte, ele pode fazer o requerimento da aposentadoria a posteriori, mas como ele já garantiu o direito a essa aposentadoria, ele tem direito ao abono de permanência em serviço. Então, ele continua trabalhando, é um benefício para o Estado, que deixa de ter um servidor a menos, e é um benefício também ao servidor, porque ele tem um plus, tem um ganho a mais nos seus rendimentos
com o pagamento do abono. O valor do abono ele corresponde ao valor daquilo que ele pagaria de previdência social ao Estado. Então, ele permanecendo em trabalho a partir da garantia do direito à aposentadoria, ele tem direito ao abono. E, concomitantemente, se ele requereu a aposentadoria e continua trabalhando, ele tem direito também a receber o abono enquanto aguarda o direito à sua aposentadoria. Tá certo. Bom, vamos lá. Deixa eu trazer aqui na Rádio Sindicop agora, deixa eu passar a palavra para o presidente Gilson Pimentel Barreto. Depois, na sequência, a gente vai trazer aí já um primeiro questionamento, tá bom? E aí, ao longo do programa também, você, meu amigo, minha amiga, pode continuar enviando aí os questionamentos que nós vamos trazer todos aqui na Rádio Sindicop. Presidente Gilson Pimentel Barreto, bastante, né, de grande relevância e importância essa ação aí, né? É um caminho andado. Aliás, essa ação já não é de agora, né? O Sindicop vem insistindo, né? O Sindicop não desiste, né, presidente? Às vezes as pessoas pensam que, não, propôs agora, ganhou uma, as coisas não são assim. O que também não garante, né, presidente, que todas vão, né, ser positivo, porque cabeça de juiz a gente nunca conhece. Tá aí o doutor José Marques aí para comprovar isso, né, presidente? O Gil sempre diz que a ação ela tem 50% de possibilidade de ganho e 50% de perda. Conforme ensinam lá nos bancos, né, das universidades de direito e faculdades. É bem complexo, né, essa questão do servidor público. Até porque a gente já não é conceitualmente entendido como trabalhador. Já é o servidor público. Então, nas questões de direito, de previdência, igual, se não me engano, o doutor citou aí, né? Nós temos um regime próprio. E aí, o que se aplica em regra geral, lá na Previdência Geral, nem sempre é estendido ao servidor público. E no caso específico dessa ação, nós lutamos aí pela aposentadoria especial, né, ao longo de anos, porque não existia aposentadoria especial para o servidor penitenciário no estado de São Paulo. E até que num determinado momento, politicamente, a gente conquistou esse direito, com a edição da lei, que dizia que com 20 anos na carreira e 10 fora, o servidor penitenciário já adquiria o direito à aposentadoria, sem o limite da idade. Entendemos que foi uma vitória, até porque poucos estados da União tinham, né, essa lei própria. A maioria já acionava o judiciário com base na Lei 51/85, que é uma lei que regulamenta a aposentadoria especial da Polícia Civil. Mas aí, quando vem a regulamentação dessa lei, o governo de São Paulo, na época, ele direciona o benefício, o cálculo do benefício, para uma lei federal, a 10.887, não me lembro o ano, doutor. E aí, a gente conquista o direito à aposentadoria especial com um menor tempo, né, de serviço, mas, em contrapartida, o requisito benefício também veio pela média. E aí fomos pegos de surpresa nesse aspecto. O decreto, ele foi... essa aposentadoria especial, né, ela foi baseada no tempo ficto da atividade de risco. Tem duas formas de tempo ficto previsto na Constituição. Atividade de risco e a insalubre. E, em conversa com o doutor José Marques, e pela insatisfação da questão do benefício pela média, nós estivemos até no Ministério da Previdência em São Paulo e
um manifesto lá, né, administrativamente, buscando o que o Ministério ia dizer. E depois, com base nisso, nós começamos a distribuir mandados de junção, pedindo que essa regulamentação se desse pela insalubridade, porque aqui nós recebemos aí 40% de insalubridade, além da atividade de risco, também a insalubridade, e que não foi regulamentado por esse inciso ali na Constituição. E aí, outros estados que já usavam a 51/85, também lutando pelas aposentadorias especiais aí, começou a ter muito mandado de junção aí num período aí. E desses mandados de junção saiu a súmula vinculante 33, que também entendemos que foi uma vitória no momento, né, doutor? Isso. Mesmo assim, o Estado de São Paulo continuava não cumprindo, e aí nós tínhamos que fazer outro mandado de junção. Até que o STF chamou os procuradores dos estados e pediu que se resolvesse essa situação. E no estado de São Paulo, até, né, depois dessa reunião no STF, foi editado aí uma instrução normativa conjunta, SP-Prev-DRU, Recursos Humanos Geral, que dizia que o Estado ele tinha que possibilitar um requerimento, né? Um laudo específico, porque a hora que a gente assume, toma posse, o Estado de São Paulo ele tem um laudo genérico de insalubridade, mas ele não tem o PPP, uma coisa que tem lá na iniciativa privada, né? O perfil profissiográfico previdenciário. E foi pedido que o Estado, né, fizesse isso, que até nos presentes dias atuais aqui, até o presente momento, a gente não tem conhecimento que isso tenha acontecido. Porque aí, Carlos, a hora que a gente conseguiu a súmula vinculante 33 pela insalubridade, o que diz a insalubridade? 25 anos efetivo exercício na carreira. O servidor que tivesse 25 anos efetivo na carreira, então ele, em tese, tem o direito à aposentadoria. Que, em tese, a hora que você adquire o direito à aposentadoria, também adquire o direito ao abono permanência. E aí a pessoa pode se aposentar ou optar por continuar trabalhando e tendo o benefício do abono permanência, que acaba que é um plus no salário, né? Porque muitos de nós continuamos aí no Estado até pela questão do abono permanência. E assim, para nós que estamos aí na atividade, ajuda, né, essa questão financeira. E para o Estado também acaba que é uma economia. Porque você abrir um processo de concurso público, que você vai ter aí um ano disso, né, de gasto, de preparar o pessoal, tudo, você já vai estar economizando o Estado. E um servidor novo, ele é inicialmente em torno de R$ 3.500. E você está mantendo um trabalhador ali pelo desconto que é reembolsado da Previdência. Em alguns casos aí pode ser de 600, outros de 1.000 até, né? Então, esse servidor ele ficou mais barato para o Estado. E aí, com a inconformidade disso, com o Estado não atendendo o laudo, nós distribuímos uma primeira ação em novembro de 2016, porque também o filiado ele precisa ter interesse, né? A gente começou a conversar, eu ainda trabalhando na unidade aqui em Bauru, um dos colegas de plantão meu, ele falou, eu vou querer fazer, eu tenho interesse. E em novembro de 2016, a gente distribuiu essa ação, essa primeira ação, com essa finalidade. Foi um mandado de segurança, né, que o doutor José Marques fez, que nele a gente pedia que o Estado cumprisse a instrução normativa do próprio Estado. E assim, como é uma tese nova, e no nosso meio as pessoas, elas, enquanto não veem acontecer para outros colegas, elas também às vezes não querem
se arriscar, nós tivemos êxito nisso aqui, mas até hoje não tem o laudo, como eu falei. Até olhando agora aqui o processo, eu vi aqui uma decisão de... Ó, vou dar uma olhada. 18 de fevereiro de 2022. Pedindo que se faça o cumprimento até a presente data não foi apresentado. Assim, comprove a fazenda, os laudos técnicos necessários, impetrantes possa dar seguimento ao pedido do abono permanência. Aí o doutor pode até complementar numa situação dessa aqui, ó. A inicial é de 2016. Novembro de 2016. Aí nós estamos aqui em 2022 e o colega, se foi feito em 2016, pode retroagir 5 anos, né, doutor? Da data da propositura. Ou não, o mandado de segurança é dele para frente. Da data da propositura da ação, retroage 5 anos, né? Então, aí você volta aí, eu não sei se voltando 5 anos ele teria 25 anos, mas pelo menos até o momento que ele completou os 25 anos, com certeza teria direito, né? E aí vamos dizer que seja mesmo em 2016, mas lá para janeiro de 2016 ele fez 25 anos. Nós estamos em 2022. Essa ação aqui daria o direito desse abono permanência desse período, né, doutor? Isso. Então, você já tem aí uma situação de um dinheiro que esse colega vai virar um precatório, porque ele já está aposentado. Então, são situações assim, né? Às vezes a gente não consegue, nas negociações políticas, né, o reconhecimento, as vitórias que nós gostaríamos de ter, mas aí a gente se socorre do judiciário. E depois dessa ação, apareceu uma outra, que também a gente já deu uma mudadinha, né? Já teve êxito em primeira instância, foi reformada em segunda, e agora essa última que você noticiou recente, Carlos. Ou seja, é uma ação viável, o que a gente não tem muito, né? São os colegas que ingressaram com essa ação, mas ela está no campo do jogo. A primeira que a gente fez, eu entendo que ganhou. É só dar o laudo e a gente vai executar, porque foi ganho no tribunal. A segunda foi reformada, igual a gente conversa, né? Pode ser que não vai ter 100% de ganho, mas 50% de chance sempre tem. E o servidor ele tem que reivindicar o direito dele, porque o Estado só lesa. Esse governo que está se encerrando aqui, desde o começo ele veio com o objetivo de massacrar o servidor penitenciário, porque o João Dória já veio com a proposta de privatizar o sistema. Sucatear, precarizar, não dar o valor devido. E aí a gente fez todo o enfrentamento necessário e podemos dizer que saímos desse período eleitoral vitoriosos, né? Porque o João Dória, ele até anunciou aí a retirada da vida pública, não conseguiu implementar as maldades aí que ele tinha interesse aqui, com a nossa categoria principalmente, graças a um enfrentamento que foi feito aí pelos sindicatos, né? Através do fórum. E a gente usa a justiça para fazer aqui a manutenção do direito e buscar até o novo direito, né? Só que o João Dória, ele foi além do sistema penitenciário. Ele propôs aí o fim das abonadas, ele fez uma lei que reduziu aquele valor que a gente ingressa na justiça, do pequeno valor, que você recebia R$30 mil, ele reduziu para R$12 mil. Ou seja, nós já acionamos a justiça porque entendemos que está errado a situação que o governo está nos impondo. E aí, a hora que a gente tem esse direito reconhecido na justiça, que a justiça fala, você pode receber. Aí, a hora que eu falo de pequeno valor, Carlos, é assim, de repente a gente ajuiza um
determinado pedido, e a justiça fala que você tem direito a R$150 mil. Só que aí já virou um precatório. Aí a fila do precatório, ela é extensa e já tem a lei federal do calote do precatório, porque não é só São Paulo. São desde a União a todos os estados e municípios. E a hora que o judiciário te reconhece o direito de 150 mil, anterior ao Dória, para você receber e não ficar esperando o precatório, você abria mão de R$120 mil para receber 30. Aí vem o João Dória e nessa mesma situação, ele fala, não, você ganhou, você tem o direito, mas se você quiser receber logo, o Estado te paga 12 mil. Aí você congestiona o sistema de justiça, abarrota, fica essa morosidade, sabe? Pessoas que se dizem gestores lá na vida privada, lá na iniciativa privada, o Estado não é iniciativa privada, né? Pessoas que defendem o Estado mínimo, a precarização, você vê que ela defende isso para aquele servidor que atende o público menos favorecido. Só que, na outra ponta, privilegia muito o empresariado, né? E a sociedade, ela embarca no discurso de quem está lá no poder. Você, ao invés de privilegiar o trabalhador, o servidor, você quer precarizar e dizer que quem onera o Estado é essa massa de pessoas que está atendendo a sociedade aí. Eu acho que mais ou menos respondi o que você perguntou, né, Carlos? Só complementando aí as palavras do Gilson, o Sindicop ele vinha, então, ingressando com mandado de injunção, certo? Baseado na súmula 33, certo? Depois disso, né, como ele próprio disse, né, em 2016, foi editada, certo, a instrução normativa conjunta, né, do SPPrev e o recurso humano, estabelecendo a necessidade de um laudo para aqueles que exerciam a atividade de risco, atividade insalubre, certo? E esses laudos, certo, deveriam ser feitos, segundo essa instrução normativa, pelo DPME. Certo? Depois disso, certo, ainda em 2016, foi editado um decreto pelo governo do Estado de São Paulo, 62030, regulamentando a questão da edição desses laudos para fins de aposentadoria especial do pessoal que trabalhava na área de insalubridade, certo? Só que até hoje, certo, não houve ainda a organização do Estado no sentido da edição desses laudos. É preciso que haja no Estado médico do trabalho, engenheiro do trabalho, para que seja, na realidade, certo, efetivada a emissão desses laudos periciais aí para fim de aposentadoria especial nessa área insalubre, certo? Porque além dos policiais penais, nós temos dentro do sistema, certo, pessoal que trabalha no setor de saúde, pessoal que está sujeito a risco, certo, em virtude de moléstia infecto-contagiosa, certo, e que precisa, certo, de um laudo pericial para indicar, certo, a atividade insalubre e dar garantia à aposentadoria especial. Mas desde 2016, certo, mesmo com o decreto 62030, certo, não houve ainda a organização do Estado nesse sentido, certo? A lei fala em legislação federal, certo, para garantia dessa regulamentação. O sindicato ele tem insistido, certo, para que haja a organização do serviço de segurança e saúde dentro do sistema prisional. Nós já estivemos em contato com todas as regionais do Ministério Público do Trabalho, nós já fizemos reclamações, denúncias, certo, em todas as regionais do Ministério Público do Trabalho em relação a todas as coordenadorias do Estado de São Paulo, certo, da SAP, na tentativa de tentar organizar, certo, essa questão de segurança
e medicina do trabalho. Nós temos uma ação, certo, que foi proposta na comarca de Campinas, uma ação trabalhista que cuida, é bem específica, certo, com relação a essa parte de segurança do trabalho, certo, tem a participação lá do Ministério Público do Trabalho, certo, mas infelizmente, certo, a Justiça se deu por incompetente, enviou, certo, essa ação para a Justiça Comum, e não acredito que na Justiça Comum a gente tenha muito sucesso. Mas, independente disso, certo, o Sindicop tem estado em contato ainda com a Fundacentro, certo, no sentido de organizar, certo, uma resolução específica para o sistema prisional, cuidando dessa questão de saúde e segurança do trabalho do setor prisional. Nós temos em contato aí com a Fundacentro nesse sentido, e temos tido algum contato também, certo, com alguma das procuradorias regionais do trabalho, nesse sentido, certo? No sentido de colocar dentro do sistema prisional médico e engenheiro do trabalho, para cuidar especificamente dessa área, certo, do ambiente do trabalho, certo, da proteção à saúde e à segurança do trabalhador nessa área, certo? Eu acredito que com o novo governo agora, certo, com a mudança da direção da Fundacentro, talvez a gente possa ter algum sucesso nessa área, certo? E tendo aí uma resolução específica para o sistema prisional, certo? Nós vamos ter garantido dentro do sistema, certo, médico do trabalho, engenheiro do trabalho, enfermeiro do trabalho, certo? Daí fica muito mais fácil a emissão de laudos, certo? E a emissão das próprias NATs, certo? Porque nós temos uma dificuldade muito grande, certo, com relação à caracterização do acidente do trabalho, do nexo, quando existe o nexo da doença do servidor com o exercício da atividade, certo? Então, a emissão das NATs, nós sofremos muita dificuldade com relação a isso, já fizemos denúncias, certo, no Ministério Público do Trabalho com relação à emissão das NATs, mas nós temos tido essa dificuldade. Eu acredito que agora, certo, com a nova cabeça aí da Fundacentro, talvez a gente possa, né? O Júlio já esteve em Brasília, certo, por algumas vezes, em contato com o pessoal que deve assumir a Fundacentro, e eu acredito que a gente possa estar avançando nessa área de segurança e medicina do trabalho dentro do sistema prisional, que vai ser muito importante para o servidor, porque nós teríamos ali dentro do sistema, certo, profissionais especializados nessa área, e haveria uma diminuição no risco, uma diminuição no risco de contaminação por moléstia infecto-contagiosa, certo? E haveria uma proteção muito grande, principalmente com relação a fornecimento dos equipamentos de proteção individual. Então, essa área de segurança do trabalho, essa área de medicina do trabalho é muito importante, e é preciso, certo, que o Estado esteja organizado nesse setor, certo, para que haja uma proteção aí do servidor público do Estado. Na área privada, certo, nós temos isso mais ou menos organizado, e existe a edição aí de inúmeras portarias, certo, por parte do Ministério do Trabalho, por parte do Ministério da Saúde, certo? E existe um certo rigor, certo, com relação ao setor privado, considerando o ambiente do trabalho. Mas no setor público, infelizmente, nós temos isso aí, certo, à deriva, certo? Não temos aí uma segurança para dar ao servidor essa garantia. Mas nós estamos trabalhando, o Sindicop vem trabalhando isso há muito tempo, certo? Desde 2016 a gente vem batalhando, e eu acredito que a gente possa ter sucesso ainda nessa questão de saúde e de segurança do trabalho para o servidor público. Tá aí, minha gente, programa Revista Nacional aqui pela sua Super Rádio Sindicop. Se você ainda não tem o nosso aplicativo, vai lá no Play Store do seu celular, baixa o aplicativo da Rádio Sindicop, viu? É bem levinho, bem fácil, e você tem 24 horas de programação aqui no show do seu rádio. Tem tudo quanto é tipo de música, informação, podcasts, entrevistas, os bate-papos todos aqui da Rádio Sindicop, dicas de saúde, direito, educação, muita coisa legal. Vai no Play Store e procura lá Rádio Sindicop, baixa o aplicativo 24 horas no ar.
Bom, vamos começar agora com um novo bloco, trazendo aquilo que os nossos amigos aqui, né, acabam levantando de questionamento, aqui tanto pelo aplicativo quanto pelo Facebook e YouTube. Deixa eu já trazer aqui, então, o questionamento aqui do nosso amigo Agente Borges, não é mesmo? Grande abraço para o Borges. Daqui a pouquinho eu vou trazer a questão também do Rogério Rigg, tá, Rogério? Fica ligado aí. Deixa eu subir para a tela até, para que o presidente do Sindicop e o nosso advogado respondam aí essas questões. Diz assim, então, eu vou ler porque tem gente acompanhando pelo aplicativo, tá? Bom dia, doutor Marques. Estou com mais de 30 anos. Não me foi concedido o abono. Temos uma ação de aposentadoria feita pelo Wesley, né, o outro advogado do Sindicop. Creio que deva ter outras situações, outras pessoas que vivam isso, né, doutor José Marques? Como que funciona isso? Que atitude deve ser tomada, doutor José Marques, e depois o Gilson também? Na realidade, certo, com o pleito dos servidores, certo, antes nós analisávamos a questão da aposentadoria do servidor, do direito à aposentadoria, e entrávamos na justiça com o pedido de aposentadoria quando ela era negada administrativamente, né? E nós também fazíamos, certo, um pedido de abono em apartado, né? Hoje nós estamos com a possibilidade de unificar o pedido, tanto da aposentadoria quanto do abono. Quando nós pedíamos só a aposentadoria, certo, e o abono em apartado, era feito o pedido administrativo, se houvesse a negativa do abono, certo, nós ingressávamos na justiça especificamente com relação ao abono, certo? Quando existia só o pedido de aposentadoria, não concomitantemente aí ao pedido de abono, certo, o Sindicop entrava também, certo, depois da concessão da aposentadoria, com pedido de indenização pelo tempo em que houve de demora do judiciário para a concessão dessa aposentadoria. Nós já tivemos algum sucesso também com relação a isso, certo, porque o judiciário ele não permite que haja o pagamento da aposentadoria, certo? O pagamento dos proventos de aposentadoria e do salário ao mesmo tempo. Então, você pede a aposentadoria, por exemplo, no caso, pediu a aposentadoria em 2020. Até agora ela não saiu, certo? Está lá discutindo na justiça, tal, né? Precisa a contestação, a laudo, a perícia, tem recurso, tá? Nós estamos em 2022, a aposentadoria não saiu ainda, certo? Então, quando nós tivemos aí o trânsito em julgado de uma decisão concedendo a aposentadoria, nós tivemos aí um período de 2 anos em que o servidor trabalhou, certo? Aguardando a aposentadoria. Ele recebeu, sim, o abono de permanência, né? Se requereu, recebeu o abono de permanência, mas era possível também pedir pela demora, certo, do judiciário, uma vez que o judiciário entende que não é possível pagamento de provento de aposentadoria e de salário, certo? Então, o valor da aposentadoria ele não vai ser retroagido à data do pedido da aposentadoria, então nós pedimos uma indenização por esse período em que o servidor ficou aguardando, trabalhando, certo, para a concessão dessa aposentadoria. Hoje, certo, existe a possibilidade de nós fazermos esse pedido concomitantemente, certo? Se no caso específico aí do agente Borges não houve, certo, o pedido, certo, em virtude do tempo em que isso foi feito, certo, da concomitância do abono e da aposentadoria, certo, é possível que se peça ainda, certo, numa nova ação, certo, o abono de permanência em serviço, certo, a partir da data em que ele completou os requisitos para aposentadoria. Então, é possível que haja. Ele deve entrar em contato com o Dr. Wesley, certo, para que ingresse com essa ação, certo, do abono de permanência, certo, ele deve fazer o pedido administrativo, se houver recusa, certo, por parte da administração em conceder
um abono de permanência administrativamente a partir da data em que ele adquiriu o direito à aposentadoria, então ingressa, fala com o Dr. S, ingressa na justiça, certo, pedindo o abono a partir da data em que houve aí a complementação dos requisitos para a aposentadoria voluntária, certo? Então, antes nós fazíamos esses pedidos de forma separada, certo? Hoje existe a possibilidade de se fazer isso concomitantemente, mas aqueles que já tiveram pedido de aposentadoria e não fizeram pedido de abono, né, pode sim ingressar com pedido administrativo de abono, e se esse pedido administrativo não se retroagir até a data em que se comprovou certos requisitos para a aposentadoria, entra na justiça para que haja essa retroação até a data da comprovação dos direitos à aposentadoria. O presidente Gilson, o Dr. José Marques deixou bem claro aí, né, uma orientação assim bem clara mesmo, aí, esclarecimento para os nossos filiados, nossos amigos que acompanham o programa, né? Agora, mesmo o servidor, o policial penal, além de tudo, né, além de se preocupar com a questão de saúde, dos direitos, né, do seu trabalho, de todos os problemas que envolvem a questão de segurança, né, ainda tem que acompanhar minuto a minuto ali diariamente todas as questões que muitas vezes podem lhe ser tiradas, né? Certamente você também já teve contato aí, né, presidente, com outras pessoas que passaram por esse tipo de questão, né? Como o nosso amigo aí, o Borges, relata aí no seu comentário, né? E o sindicato está aí para isso mesmo, né, presidente? Para orientar, esclarecer e buscar, né, a defesa dos direitos. O microfone está desligado, Gilson. Então, é verdade. Aí no emaranhado do Estado, a gente tem aí uma miscelânea, né? Porque nesse tema aposentadoria, mesmo o Sindicop, no passado, já teve ações com embasamento na Lei 51/85, que é da Polícia Civil. Aí é só judicial. Aí a gente tem a nossa lei própria, Estado de São Paulo, 20 e 10 fora. Aí, a hora que você completou 30 anos, que é os requisitos aí, você tem o direito ao abono permanência, que tem que ser concedido administrativamente. Em alguns casos, você tem departamentos de recursos humanos da unidade, que o pessoal é bem ativo, que consegue acompanhar ali a vida do servidor, que também é uma realidade que eu falando aqui, para os meus colegas que trabalham, eles entendem. É diferente de uma polícia militar, uma corporação polícia militar, essa parte da SAP é muito precária. É indesejável e insatisfatória. Você tem unidades e coordenadorias que até atendem muito bem, porque o recursos humanos é para cuidar da vida do servidor, só, a vida funcional. Embora nós somos aí, né, diferente da polícia militar, a polícia penal, o servidor penitenciário, o agente penitenciário, que a principal função é trabalhar o apenado ali, né, dar condições do apenado cumprir a sua pena e cumprir as exigências e requisitos aí constitucionais do país, também somos servidores, temos que ter o cuidado com a nossa vida no trabalho ali, né? Na Polícia Militar, antigamente, você fazia o concurso, entrava com 18, já sabia que com 48 você ia sair. Ou seja, eu tenho notícia que é um recursos humanos que roda em prol do policial, em prol do servidor policial militar. E na SAP, infelizmente, não é muito assim. Aí o Borges, né? Porque cada caso é um caso, eu não sei o caso do Borges especificamente, mas se ele fez os 30 anos, por exemplo, nesse período aqui de pandemia, e com o governador João Dória, para piorar, né, doutor?
E após a reforma da Previdência de 2019, que é mais um ingrediente, aí vira uma miscelânea mais completa ainda. Porque você tem a nossa lei específica, mas depois você tem a reforma da Previdência 2019, que traz outros requisitos, né? E tem colega que, às vezes, ele completou 30 anos no período que estava suspensa a contagem de tempo, que aconteceu um monte aí, né? Aí o pessoal teve suspenso o quinquênio, a sexta parte, e o pessoal com o tempo já adquirido, mas o pessoal não queria aposentar, porque estava esperando aí que se efetivasse a sexta parte no salário, que pudesse ter o abono de permanência. E o governo de São Paulo, ele aplicou isso sem ter a lei estadual. Editou a lei federal e ele deu aplicabilidade aqui. Aí, suspendeu a lei federal, não deu a mesma eficácia aqui. Aí precisa do parecer do procurador-geral aqui do Estado, da PGE. Só que parecer não é lei. E aqui, né, falando aqui com o doutor, que é advogado, que é o jurídico, e que a gente questiona isso muito aqui nas conversas, os pareceres em São Paulo, eles acabam que pesam mais do que as leis e decretos. E é muito complicado isso, né? Não dá para você aceitar que um parecer que foi feito, de repente, para um outro servidor que balize situações diferentes e até contrariando a lei. Então, essa nossa luta na base do jurídico, ela é muito complicada, porque é uma parte que muita gente não conhece, não vê, e que, de repente, você tem um judiciário também que chega a ser parcial em muitas situações. Por isso que na história do direito, cada caso é um caso, precisa conversar, ver o tempo que aconteceu, como aconteceu, e também o direito não socorre quem dorme. Por mais que a gente tenha aqui uma estrutura de departamento jurídico muito boa, se as pessoas não procurarem, não acionarem, não reivindicarem o seu direito, a gente não consegue que ela seja atendida, que ela busque, né, efetivamente o seu direito. As pessoas têm que ir atrás. E aí tem essa situação aí que o doutor falou. A gente tem que fazer os pedidos administrativos. Num exemplo bem rapidinho assim, com a nossa lei ainda em vigor, lá em 2015, eu comecei a requerer a minha aposentadoria. Eu preenchi os requisitos da lei, fui no departamento pessoal da unidade e pedi a minha aposentadoria. Naquele momento, até então, né, naquela época, a gente tinha ali a certidão, até fugiu o tempo agora, o nome, o termo correto. Fui lá e pedi a minha contagem e pedi a aposentadoria. Que você pedia a contagem simples, era muito simples antes da edição da lei especial aqui nossa, a ratificação do tempo. Pedi a minha ratificação de tempo e pedi de aposentadoria. Ah, mas você tem que assinar junto o pedido de abono. Eu, naquele momento, não queria abono, eu queria aposentar. Não, mas tem que assinar. Então, tá bom, eu assino. Aí, estou lá esperando, né, sair a minha aposentadoria. No outro ano, quase um ano depois, eu fui chamado no departamento pessoal da minha unidade para tomar ciência que o meu PUCT, o meu processo unificado lá de contagem de tempo de aposentadoria, estava suspenso. Porque tinha um parecer da Procuradoria de 2011, se eu não me engano, e eu tinha sido candidato a vereador em 2004, em Bauru. Esse parecer dizia que aquele período que você tem de afastamento de 90 dias,
ele não contava como efetivo exercício. E aí queriam recontar o meu quinquênio e a minha sexta parte. Ou seja, olha só, um parecer futuro, um parecer da Procuradoria, querendo recontar o meu tempo, porque eu fui candidato a vereador em 2004, isso já em 2016, porque eu pedi em 2015, quase um ano depois. Aí eu tomei ciência e escrevi atrás da ciência que eu tomava ciência, mas não concordava. Ingressamos aqui com 2 mandados de segurança. Um para que o PUCT tramitasse, né, que desse continuidade na minha contagem de tempo, e o outro que eu não aceitava recontar o meu quinquênio e a minha sexta parte. E foi deferido os 2 pedidos aí, né? Então, eu tive ganho nessas causas, porque é assim, né? Tem muitos colegas que eles não entendem, mas eles não buscam. Você não pode simplesmente aceitar. E tem situação que a gente não resolve administrativamente na unidade, porque a unidade ela cumpre determinação de cima, ou seja, é o TRU central, lá, o Recursos Humanos da SAP, é que passa. E o servidor ali embaixo, na unidade, ele não vai contrariar isso aí. Mas aí, efetivamente, a minha aposentadoria saiu em 2018. Aí veio o abono de permanência retroativo, mas se o servidor ele for daquele tipo manso e pacífico, não vai ter. Se não tiver o jus experiandi, se você não buscar o seu direito, o Estado agradece. E igual o Borges aí, né, a gente precisa se inteirar melhor, agora está no período de recesso, mas com certeza a gente vai lutar, vai buscar, vai querer saber, né, os problemas. Agora mesmo, ontem ainda, eu tive ciência de uma situação de um recurso humano daqui da Noroeste, que eu não sei o que aconteceu, que veio 13º para uma parte da unidade, a outra parte não veio. E a notícia que eu já tenho é que é alguma situação no recurso humano. Só para entender as dificuldades aí, né? E só complementando aí, Gilson, o Borges ele está dizendo aí que ele completou o tempo na suspensão, ele está perguntando se ele deve fazer o requerimento. Eu oriento o Borges a fazer o requerimento administrativo a partir da data em que ele complementou o tempo à aposentadoria, certo? Para que a gente possa resolver isso judicialmente. Eu acho que administrativamente talvez não se resolva, mas ele tendo aí uma decisão administrativa da negativa, certo, da concessão do abono a partir da data que ele completou o direito à aposentadoria, então há a possibilidade de nós ingressarmos na justiça aí, defendendo os seus direitos e garantir o abono a partir da data em que ele completou esse direito. Legal. Tá aí. Ô Gilson, eu já vou trazer a pergunta aqui da Ana Paula para o Dr. José Marques, mas antes, ô Gilson, só para saber se você tem esta informação que o Rogério Rick pergunta. Aí ele está falando, ó, qual será o índice para reajuste da insalubridade? Estou chegando agora na live e tal. Você tem essa informação, Gilson, para passar ou não? Nós temos que o Dória acabou, né? Que hoje a gente está sem índice. É um tema já discutido aqui no sindicato, as possibilidades aqui com o jurídico ou até politicamente, né? O doutor Marques também pode até falar um pouco disso. Nós estamos fazendo essa discussão aí juridicamente, né? Porque houve antes houve houve também uma decisão, uma súmula vinculante, né, que proibia a vinculação do salário mínimo ao reajuste da insalubridade. Então, nós tínhamos aqui no estado de São Paulo o pagamento da insalubridade considerando baseado em 2 salário mínimo, né? Depois houve essa proibição com relação à vinculação, então o Dória corrigiu isso, estabeleceu um índice aí para correção, mas agora ele houve por bem aí não mais aceitar essa correção, né? Houve uma alteração na lei aí, 1361, se não me engano,
acabando, certo, o índice de correção, né? Acho que subia no mês de março, me parece, salvo engano. Era reajustado o adicional de insalubridade, mas agora não tem mais um índice que possa garantir o reajuste desse adicional. Mas nós já estamos estudando aí essa possibilidade, talvez aí uma reclamação junto ao Supremo Tribunal Federal para garantir que volte a ter aí um índice de reajuste, que seja estabelecido um índice de reajuste da insalubridade. Nós temos aí um outro problema sério, né, com relação à insalubridade, que veio com essa lei 1361. A insalubridade na licença-prêmio, certo? Antes nós tínhamos garantido, certo, pela lei, o Estatuto do Servidor Público, ali no artigo 209 até 212, ele garantia a licença-prêmio ao servidor público, certo? Sem que houvesse nenhum desconto do salário do servidor. Depois, o Dória, certo, com essa lei complementar aí 1361/2001, ele revogou o inciso 9º do artigo 3º da lei 432, que garantia a incidência do adicional de insalubridade na licença-prêmio. Então, hoje a licença-prêmio não tem o adicional de insalubridade, certo? Nós estamos estudando aí medida judicial, mas eu acho que a medida mais própria aí é a medida legislativa, certo, para resolver esse tipo de problema, até porque não há, certo, porque não ter o adicional de insalubridade, considerar o adicional de insalubridade no cálculo da licença-prêmio, porque o servidor recebeu isso durante os 5 anos em que garantiu o direito à licença-prêmio. Então, nós estamos estudando aí uma medida judicial, ou então uma medida legislativa, né, uma medida política para resolver esse problema do adicional de insalubridade na licença-prêmio. E isso impacta também, certo, naqueles casos de aposentadoria, porque o servidor, às vezes, certo, ele tira a licença-prêmio, certo, para aposentar de forma imediata, certo? Então, logo termina a licença-prêmio, ele já entra com pedido de aposentadoria. Então, a orientação que nós temos dado, certo, para que não haja prejuízo do adicional de insalubridade na aposentadoria, é que ele trabalhe pelo menos um dia antes de requerer a sua aposentadoria. Então, se ele tiver de licença-prêmio, ele volta, trabalha um dia, depois ele faz o requerimento da aposentadoria, porque corre o risco, certo? Embora seja ilegal, certo, essa alteração da lei aí, ela fere um direito adquirido, a gente está estudando aí a forma de resolver, mas corre o risco, certo, da aposentadoria ser concedida sem o adicional de insalubridade, porque durante o período em que ele gozou licença-prêmio, certo, esse adicional não foi pago, em virtude da revogação aí do inciso 9º do artigo 3º da lei 432, que garante o adicional de insalubridade. Então, esses cuidados, certo, é preciso ter, e o Departamento Jurídico está aí à disposição também para toda e qualquer orientação. Pois é, né? Dória, hein? Tá doido, hein, Dória? Pelo amor de Deus, não vai deixar saudade não, viu? Não é à toa que teve esse destino aí, né? São 10h17, 10h17 aqui na sua Super Rádio Sindicop. Vamos que vamos, não é mesmo? Aqui no show do seu rádio, trazendo para você muita informação e hoje, não é? Trazendo esse nosso bate-papo aqui na Super Rádio Sindicop. Sorri quando a dor... São 10h18, 10h18, deixa eu trazer aqui agora também mais uma participação aqui no nosso bate-papo, participação da nossa amiga, a Ana Paula Campese. Deixa eu subir para cá, não é mesmo? E vou também aqui ler, porque o pessoal do aplicativo, né, participando, então precisa acompanhar. Doutor, o servidor que completou 30 anos, meses após a mudança da lei, sendo tempo de Estado e tempo na iniciativa privada, mas não chegou aos 53 anos. Como ficam situações assim? Existe algo a ser feito? É tanta pergunta, tanta coisa, tanta dúvida, né, doutor? Nós temos na própria lei, certo,
é um dispositivo que diz o seguinte: servidores abrangidos pela lei, que na data da entrada em vigor, a lei entrou em vigor lá em 2020, né? Completar 20 anos de contribuição se mulher e 24 anos de contribuição se homem, poderão aposentar-se aos 52 anos de idade se mulher e 53 anos se homem. Então, se na data em que ele completou, na data em que foi publicada a lei, certo? Ele tinha 52 anos, se for mulher, de 53 anos, se for homem, certo? Ele tem o direito à aposentadoria garantida, sem nenhum problema. Tá, entendi. Tá aí, então, muito obrigado, viu, pela participação aí, a Ana Paula Campese, também o agente Borges, mandando um alô aqui também para o José Alexandre Moreira, não é mesmo? O Queco Val, Rogério Rig, o agente Borges, não é mesmo? Antônio Carvalho, o Edson Bila, não é mesmo? Obrigado pela participação de todo mundo aí. Bom, doutor, o senhor tem mais alguma coisa sobre esse tema aí a destacar, ou o Gilson, para que a gente possa também aí trazer uma outra questão? Eu tenho um julgado, sei que saiu agora no mês de junho, né, de 2022, que é do Tribunal Regional Federal, e ele cuida da conversão da licença-prêmio em pecúnia. E esse julgado aí do Tribunal Regional Federal, ele garante, certo, que a conversão em pecúnia seja inserido no valor o abono de permanência de serviço, o auxílio alimentação, saúde complementar, 13º salário e adicional de 1/3 das férias na conversão em pecúnia. Então, certo, nós estamos estudando aí uma ação no sentido de que aqueles que receberam a licença-prêmio em pecúnia, certo, tenha a revisão do valor concedido aí a título de licença, se recebeu em pecúnia, para a integração desses adicionais aí, certo? 13º adicional de férias, a alimentação e abono de permanência de serviço. Então, se ele já recebeu o abono e o abono não foi considerado para fins do adicional, para fim da licença-prêmio, quando convertida, certo, que haja, então, a revisão do valor que foi pago. Ótimo. Presidente Gilson, alguma mais informação, alguma coisa sobre o tema? Acho que no momento é só, viu, Carlos? Tá joia. Bom, minha gente, Dr. José Marques e o Gilson estiveram aqui com a gente, né, em um programa que nós fizemos no dia 8 de setembro, e nesse programa nós fizemos também um especial aqui falando sobre o adicional de local de exercício, né? Claro, sempre a intenção trazendo muita informação, orientação aqui para todos os filiados, filiadas da instituição. Nós fizemos esse programa, então, aqui, sobre essa ação que foi ingressada pelo Sindicop lá em 2013, né, em favor dos filiados. Queria saber aí do Dr. José Marques se tem alguma nova orientação, algum novo esclarecimento sobre essa ação. Eu me recordo que nós falamos bastante, não é? Que havia sido retornado para a origem, e com isso o departamento jurídico do sindicato deu início lá ao cumprimento de sentença, né? E pediu o apostilamento da decisão judicial. Doutor, vamos só relembrar, trazer aí como que está esta ação, tudo certinho, como que andam as coisas. O pessoal vive perguntando, né? Essa é uma questão que a gente, volta e meia, tem que relembrar. Lembrando que lá no YouTube tem um programa completo, gente, falando sobre isso. Só você entrar no YouTube do Sindicop, você procurar lá que você vai achar, tá bom? Pois não, doutor? É uma ação importante, né? A ação do Ali, certo? E nós estamos pedindo, certo, que o adicional seja integrado no salário base dos servidores. E essa foi a decisão que nós tivemos do tribunal. Então, quando essa ação retornou aqui em 2015, nós já havíamos pedido o cumprimento de sentença. A juíza havia dado um prazo de 60 dias para que fosse apostilado, mas, lamentavelmente, houve uma manobra aí por parte do Tribunal de Justiça, por parte do governo do Estado de São Paulo, e acabou não se apostilando àquela época, né, em 2015, e nós tivemos aí a necessidade de ingressar
com vários outros recursos, certo? Vários agravos de instrumento, vários embargos de declaração, no sentido de que viéssemos a fazer cumprir a decisão judicial. Agora, em 2022, certo, o processo retornou à origem, veio do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, onde nós estávamos discutindo, certa forma, de implementação do título judicial, e fizemos, então, pedido de cumprimento de sentença. Esse cumprimento de sentença nós separamos em duas partes, certo? A primeira delas é no sentido de apostilar o título judicial. A juíza recebeu o nosso pedido, abriu prazo para que a Fazenda se manifestasse, a Fazenda fez a impugnação, e nós já fizemos a manifestação com relação à impugnação feita pela Fazenda. Certo? A Fazenda alega a questão de prescrição, né, que não cabe e tal, e se apega mais em uma decisão que nós que foi dado, né, a contragosto, né, do sindicato, que o sindicato vinha tratando dessa ação com todo cuidado, com todo rigor, certo? Mas, infelizmente, alguns servidores aí entraram com pedido individual de cumprimento de sentença e tiveram decisão desfavorável. E essas decisões desfavoráveis, certo, encerrou aí uma decisão de cumprimento de sentença repetitiva, certo? E o tribunal, nesse cumprimento de sentença repetitiva, entendeu que o pagamento feito pelo Estado estava certo, que era 50 e 50, certo? Nós não concordamos com isso. O sindicato não foi chamado à lide, então essa ação nós entendemos que não tem valor, certo, para o nosso julgado, certo? Uma vez que nós, como parte, não integramos o feito do cumprimento repetitivo, certo? Então, não nos afeta, entendemos que não nos afeta essa decisão, mas o Estado se apega nisso na impugnação. Nós já fizemos a manifestação com relação à impugnação feita pelo Estado e o processo está concluído para a juíza decidir a respeito do nosso pedido de cumprimento de sentença e de apostilamento. A par disso, houve um andamento na ação apresentada pelos policiais militares, pela Associação dos Policiais Militares. Houve a publicação do apostilamento de alguns casos aí dos policiais militares e nós também fizemos juntar no nosso processo o apostilamento feito aos servidores policiais militares, porque se assemelha, certo, à nossa ação, certo? Então, o mesmo pedido feito pelos militares é o pedido feito pelo Sindicop. Então, como há semelhança nas decisões, certo, o objeto é o mesmo, nós pedimos a juntada no nosso processo, complementando o nosso pedido de manifestação e pedido de procedência do cumprimento de sentença na obrigação de fazer. Então, nós estamos aguardando, agora nós estamos em recesso judicial, né? O prazo vai até fevereiro, até 6 de janeiro para suspenso, até 20 de janeiro está ainda suspenso. Eu acredito que depois de 20 de janeiro nós tenhamos aí uma decisão da juíza em relação ao nosso pedido. Está suspenso, mas o pedido de cumprimento de sentença está bem posto, bem fundamentado. Nós juntamos ali vários julgados, certo, do Tribunal de Justiça de São Paulo nos agravos de instrumentos que nós entramos, certo, que garantiu esse direito aos servidores do sistema prisional. Então, nós acreditamos, temos fé em que no começo do ano a gente já tenha aí uma decisão garantindo o apostilamento para os servidores do sistema prisional. Opa, que beleza, hein? Que notícia boa, tá aí em primeira mão aqui na Rádio Sindicop, por isso que a gente acompanha tudo de perto e com certeza você que ficar ligado aqui, ficar ligado no nosso site, nas nossas redes sociais, você vai ter em primeira mão. A gente, né, presidente Gilson, procura trazer essas informações e até trouxemos essa questão agora para que o nosso advogado, Dr. José Marques, mais uma vez aí relembrasse como está a situação, até mesmo para combater aquelas fake news, aquelas pessoas maldosas, né,
Muita gente que diz até representar instituição por aí, né? Espalhando besteira, por maldade mesmo, né? Por querer prejudicar mesmo, né, presidente? Por isso que a gente sempre faz isso e vai sempre trazer a informação aqui com qualidade, né, presidente? Com certeza, né? Até porque, nesse momento, tem escritórios de advocacia fazendo captação. A gente tem conhecimento de colegas que receberam e-mails, né? O escritório se oferecendo para fazer a execução do ato. E o que o doutor acabou de falar começou até por um ex-servidor que saiu do sistema e começou a advogar. Aí ele começou a fazer várias dessas execuções individuais e aí começou a aparecer outros e outros e pessoas querendo só a execução, né? Sem conhecer todo o processo, ter o cuidado que o doutor falou, porque o processo ele é um jogo, como a gente ouve até na faculdade, é um jogo de xadrez. Você tem que ter cuidado para manusear as peças, porque de repente o Estado ele está te induzindo, né, para você ser ali enquadrado igual numa situação dessa dos repetitivos, né, de julgado improcedente, ele está te levando ali para uma encruzilhada. E não existe celeridade num processo desse tamanho, né, porque esse processo que nós temos conhecimento de ações coletivas, 3 entidades ganharam. 2 associações da Polícia Militar, que uma fala muito dos aposentados já, e uma outra dos ativos, e nós. Ou seja, várias propuseram, né? Aí 3 avançaram. E essa demanda a gente tem acompanhado das outras associações, tanto que quando a gente viu aí a publicação dos apostilamentos, o doutor já pegou e abriu ali um peticionamento para a juntada. E nós temos olerites com código, tem a rúbrica, pagando no olerite. Então, não é uma coisa igual os caras aí que você falou, ficam na internet aí, né, fazendo conversinha fiada, jogando contra ele mesmo, né, porque não está jogando contra o Sindicop, ele está jogando contra ele mesmo, porque nós buscamos aqui o direito nosso, de categoria. O sindicato é o instrumento pelo qual a gente aciona, né, que dá a possibilidade. E o interesse aqui é que atendesse toda a categoria. Mas nesse caso específico aí, a decisão ela diz lá que é para o filiado do sindicato. E muitos desses colegas que tentam as ações de execução individual, eles vão esbarrando, e cada caso é um caso, só que o Estado, se aproveitando disso, ele juntou lá vários improcedentes e pediu a uniformização do julgado improcedente. E que é o que o doutor falou, nós nunca fomos chamados nesses processos e entendemos que não se aplica a nossa ação coletiva. E quer dizer que o pessoal que é filiado do sindicato, com certeza nós aqui dedicamos muito tempo em estudar e buscar, né, a defesa dos nossos direitos, nas mais diversas vias, judicial, política, da mobilização, porque nós somos servidores públicos. E o Estado de São Paulo é maior que muitos países do mundo. Não é uma luta fácil. Analogicamente, pode falar que é um Davi e Golias aqui, né? Qualquer entidade que luta contra o Estado de São Paulo, não é o Sindicop. É uma luta do pequeno contra o grande. E o grande tem todo o aparelho do Estado. E quem faz essa luta que sabe da dificuldade dela. Mas a gente não desiste, está aqui lutando. Vamos continuar. Vencemos aí, né, o PSDB depois de 30 anos. Um novo governo vem chegando. Espero que seja um governo mais fácil para lidarmos com ele, né? Se não for, vamos fazer o enfrentamento a mesma coisa. Tanto em São Paulo quanto em Brasília.
porque a nossa bandeira é a categoria. Tá aí, minha gente, chegando ao final do programa Revista Nacional, não é? Esse nosso bate-papo às 10 horas e 34 minutos, não é mesmo? Mais de uma hora aqui, né? Trazendo informações importantes com o Dr. José Marques, também com o Gilson Barreto. Para finalizar, eu gostaria de dar aí mais um minuto ao Dr. José Marques, também ao Gilson, mesmo porque também agora estamos no final do ano, não é? Chegando esta época de Natal, de festas, né? De recesso da instituição que volta no próximo dia 2 de janeiro. Pois não, Dr. José Marques? Bom, Carlos, eu agradeço a oportunidade e agradeço àqueles que nos ouviram, né, durante esse momento desse programa da Rádio Sindicop. E nós, nesse final de ano, certo, somos gratos, certo, primeiro a Deus, por nos ter concedido saúde, vida e estarmos aqui prontos, certo, para podermos ainda continuar a nossa batalha na defesa do direito dos servidores penitenciários, dos trabalhadores de forma geral. Então, nós desejamos a todos, agradecendo essa oportunidade, desejamos a todos um Feliz Natal, um bom Ano Novo, e que 2023 seja um ano de paz, de harmonia e de realizações, e que tenhamos aí muito sucesso nas nossas ações, tanto individuais como coletivas, beneficiando ainda mais os trabalhadores aí do sistema prisional. Amém, que assim seja, né, presidente Gilson? Pois não, também as suas considerações finais. Quero agradecer também aí, né, o Dr. José Marques, esse parceiro nosso aí já de longa data, sempre prestativo, pronto, disposto a estar aqui contribuindo. Agradecer você, Carlos, os ouvintes, que às vezes a gente pode ter gente que nos ouve que não é da categoria, né? Aos filiados, e desejar ao pessoal aí que tenha um Feliz Natal, um bom Ano Novo, né? Que possamos voltar a ter harmonia entre nós, né? Depois de um período aí de muita intolerância, de muita divergência, o país numa situação que até então eu mesmo nunca tinha visto. Eu espero que a gente caminhe aí para um novo ano com mais harmonia e paz e saúde para todos. Boas festas e bom fim de ano a todos. Muito obrigado. Tá aí, minha gente, nós falamos com o advogado Dr. José Marques e com o presidente do Sindicop, Gilson Pimentel Barreto. Muito obrigado pela participação. Feliz Natal, Dr. José Marques. Feliz Natal, Gilson Pimentel Barreto.